Olá, vamos para mais uma semana de estudos. Nossa semana 3, que é a semana que estou fazendo com meus alunos que estão se preparando para as residências de enfermagem. Cada semana a gente trabalha conteúdos específicos. Essa semana a gente vai ver exame físico, feridas e curativos e a Lei 8080. Então eu trouxe aqui para vocês as questões, né, algumas questões do nosso material de estudo reverso. Para você que é meu aluno, você vai receber todas as questões comentadas. E aqui eu vou trazer para vocês a resolução das principais questões, para a gente treinar e vocês também treinarem, né, a resolução das questões e também o formato, né, de vocês criarem flashcards, enfim, um material para vocês revisarem também. Então vamos lá, temáticas dessa semana: exame físico, feridas e curativos e a Lei 8080/90, que é do SUS. Então a gente sempre trabalha 2 conteúdos de específicas e um conteúdo do SUS, da legislação do SUS e conhecimentos gerais. Vamos para a nossa primeira questão, então. Questão de número 1. Considerando a Lei 8080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação, lembram lá que a gente sempre estuda o PRO-PRO-RE, promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, assinale a alternativa incorreta. Então vejam só, a questão que era a incorreta. Então cuidado para vocês não lerem com pressa e marcarem a correta se ela está pedindo a incorreta. Letra A. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada. Lembrando, né, gente, a iniciativa privada ela pode participar? Sim, né? Pode participar, sim. Então não é proibido, né, a participação da iniciativa privada. Ela é feita de forma complementar. Serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente, ó. Cuidado! O que está errado aqui nessa questão, nessa alternativa? O complexidade decrescente é de forma crescente, né? Do nível mais baixo para o nível mais alto. Então a gente tem lá o nível. Qual é o menor nível que a gente tem? A atenção primária. Depois a gente vai para a atenção secundária, depois para a terciária. Então ele é crescente, certo? Então, de complexidade crescente, não decrescente. Letra B. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Perfeito, correto, a gente já falou. É livre à iniciativa privada. A iniciativa privada pode participar do SUS, né? De forma complementar, ela participa. C. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde. Então, lembrando, Seguridade Social a gente tem lá no artigo 194, né? Que a gente tem lá na Constituição Federal. Destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em propostas elaboradas pela sua direção nacional, perfeito, com a participação dos órgãos da Previdência e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Perfeito, né? Na nossa LDO, que a gente chama, correto? D. O processo de planejamento do orçamento do SUS será ascendente. Ótimo, a gente já falou sobre isso, ascendente, perfeito. Do nível local até o nível federal, então do mais baixo até o mais alto, perfeito. Ouvidos seus órgãos deliberativos, né? O que são órgãos deliberativos? Os órgãos que vão se sentar e vão deliberar sobre determinadas funções ali. Então, eles vão discutir e analisar, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do DF e da União. Perfeito, correto a letra D. E letra E, considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância. Perfeito. Por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, correto, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde por meio de textos, de sons, imagens ou de outras formas adequadas. Perfeito também. É o que nos traz lá, inclusive, né, na Lei 8080, no título 3A, que fala da telesaúde, começa no 26A, né, artigo 26A, que a telesaúde ela abrange justamente nessa prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões. Então, muitas questões podem trazer para vocês que a telesaúde ela é só da medicina, não.
de todas as profissões da saúde regulamentadas, né, pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal. E aí, no 26B, ele fala exatamente isso, né, no artigo 26B, que essa modalidade, né, utiliza-se as informações, né, de tecnologia e comunicação e que envolve essa transmissão segura por meio de textos, sons, imagens e outras formas adequadas. Então, perfeito aqui também a nossa letra E. Então, a incorreta ficou a letra A, porque uma palavrinha ali deixou incorreta a nossa alternativa A. Questão de número 2, também da Lei 8080. De acordo com a lei e suas alterações, não é considerado um dos princípios e diretrizes do SUS. Então, ó, cuidado, não é considerado. Letra A. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde? Sim, correto, né? É um princípio, está dentro de um dos princípios e diretrizes do SUS. B. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo? Perfeito, correto. O que é essa direção única em cada esfera, né? A gente tem ali na esfera municipal, né, estados, Distrito Federal e União. Então, em cada esfera do governo, que são essas três, nós temos essa direção única. Letra C. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral? Perfeito, também é um dos princípios e diretrizes. D. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Gente, está correto. Esse termo aqui, né, esse dos princípios e diretrizes, ele entrou recentemente na nossa Lei 8080. Então, cuidado com as atualizações. A gente tem ele aqui, né, desde a redação que foi dada pela Lei 13.427 de 2017, onde tem essa organização dos atendimentos públicos, né, específicos e especializados para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que vai garantir o atendimento, acompanhamento psicológico, cirurgias reparadoras, em conformidade com a nossa lei, tá, de 2013 e 2017. E aí a gente tem o que entrou em 2024, que é o quê? As mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, elas têm o direito de serem acolhidas e atendidas, tá? Nos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, na rede própria ou conveniada, em um local e ambiente que garantam a sua privacidade e restrição de acesso a terceiros não autorizados pela paciente, tá? Isso está lá no nosso parágrafo único dos princípios e diretrizes. Em especial, né, o agressor. Então, a gente tem aí que foi incluído pela Lei 14.847 de 2024. Então, esse é um parágrafo único dos princípios e diretrizes do SUS, certo? Então, a letra D está correta. E a letra E, utilização de vigilância sanitária para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Cuidado, o que está errado aqui na letra E? Não é a utilização da vigilância sanitária, mas é a utilização da epidemiologia, né, gente? A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. A gente tem ali, dentro do artigo 7, né, o item 7, a utilização da epidemiologia. Então, cuidado com palavras, pequenas palavras que podem trazer para vocês aí itens incorretos. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, dos princípios e diretrizes que nós temos. Então, quais são aqui, né, os princípios e diretrizes? Universalidade de acesso, integralidade da assistência, que é entendida como esse conjunto articulado e contínuo, né, de ações e serviços preventivos e curativos. Então, cuidado, que às vezes a questão vai trazer para você somente curativo ou somente preventivo. Cuidado, são preventivos e curativos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática, participação da comunidade, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo.
e a ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, né? O que que é isso? É a gente ter esses serviços mais descentralizados, a gente trazer mais para os municípios, né? Então, não tão grande a nível federal, mas a gente trazer para os municípios esses atendimentos. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do DF e dos municípios, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência e organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos, né? O que é essa organização? É, por exemplo, a gente não vai criar uma unidade de saúde uma do lado da outra, numa mesma região. Então, isso é duplicidade, né? Para fins idênticos, não adianta. Então, eu tenho uma unidade de saúde aqui, nessa região, eu vou ter que criá-la em uma outra, criar uma outra unidade em uma outra região que precise desses mesmos cuidados. Né? Não fazer, né, os mesmos cuidados para uma mesma finalidade. Então, isso é o que nos diz aqui dessa organização dos serviços. Organização do atendimento público especializado para mulheres vítimas de violência em geral, então a gente já falou sobre isso, elas têm o direito, né, de garantir ali atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. Proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus tratos, negligência e de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então a gente teve aqui inclusão em 2023. E essa aqui que está maior para vocês, que foi da nossa inclusão agora de 2024, é que as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito de serem atendidas e acolhidas nos serviços de saúde do SUS, na rede própria ou conveniada, em local e ambiente que garantam a sua privacidade e restringindo o acesso a pessoas que elas não queiram, principalmente, né, em especial do agressor, tá? Então aqui a atualização de 2024 para vocês. Questão 3 também da Lei 8080, vamos lá. Conforme a Lei 8080, são atribuições comuns. Gente, esses conteúdos, tá, de atribuições da União, atribuições do Estado, do município, não se sintam mal por às vezes vocês não entenderem e errarem muito, porque realmente é um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais extenso, né? O que são as atribuições comuns, o que são do Estado, do município. Mas aqui eu quero trazer para vocês um formato que vai ajudar bastante a vocês identificarem, tá? Que eu vou falar agora aqui para vocês. Qual o formato mais tranquilo para que vocês não precisam decorar todos, tá? Vocês não precisam decorar o que é da União, o que é do município, o que é do Estado. Não precisam, porque isso não vai fazer sentido para o estudo de vocês. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, o que eu sempre faço, né? Eu aprendi muito nesse formato. Quando a gente vai para as competências do município, por exemplo, vocês sempre vão ver um determinado ponto-chave ali para vocês captarem as questões do que é atribuição do município. Do que é competência, na verdade, né? Atribuições a gente fala da parte comum e competências a gente fala competências do município, competências do estado, né? Então, assim, qual que é a dica para vocês estudarem essa parte aqui nas competências, né? Então, quando a gente fala de direção municipal do SUS, o que compete a direção municipal do SUS? Do SUS dos municípios, né? Direção Municipal do SUS. O que compete? Os municípios, eles vão sempre precisar da ajuda, sempre pense nisso. Os municípios sempre vão precisar da ajuda dos estados e da União. Porque eles são lá a primeira parte que começa, lá no início, né? São os municípios. Municípios, eles são os menores, então eles precisam da ajuda dos estados e da União. Então, as competências sempre vêm assim. Ó, por exemplo, a gente tem ali numa das competências, participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação com sua direção estadual. Quando vem isso, você vê e fala, meu Deus, isso é de quem? É do estado? É do município? É da União? Veja, em articulação com sua direção estadual. Tá dizendo que você precisa da ajuda do estado, né? Com direção estadual. Então, é de competência do município. Os serviços, né? Vai executar os serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, nutrição do trabalhador, saúde bucal. Então, assim, pensem que o município, ele sempre vai fazer coisas mais voltadas ali para ele mesmo. E sempre precisando da ajuda do Estado e da União
para colaborar ali com ele. Então, por exemplo, também tem lá, né, colaborar com a União e os estados na vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Veja, colaborar com a União e os estados. Se eu estou falando que eu vou colaborar com a União e com os estados, quem está faltando aqui nesse texto? Os municípios. Então, só pode ser uma competência do município. Então, se atentem a essas informações que trouxerem, as questões trouxerem para vocês. Agora, dos estados, por exemplo, quando a gente olha lá, né, as questões vão trazer o quê? Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. Veja, eu vou prestar um apoio aos municípios, quem sou eu? Eu sou o estado, então, né? Eu sou um estado. Porque quem está precisando de ajuda é um município. Ele vai precisar da ajuda de quem? Quem vem depois do município? Município, estado e união. Quem vem depois depois do município é o estado. Então, prestem atenção nessas informações que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Quando a gente fala ali das atribuições comuns, né? Elas são bem gerais. Então, administrar os recursos humanos, acompanhamento da divulgação do nível de saúde à população, organização e coordenação do sistema de informação em saúde, definir as instâncias de mecanismo e controle de fiscalização. Aí vocês sempre vão pensar, de uma forma mais geral, o que é para todo mundo. Quando a gente falar em cada um, então município, estados, vocês sempre, e união, né, que são específicos deles, sempre pensem quem eles estão ajudando. Quem eles estão ajudando. Que fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Espero que essa dica aí tenha ficado clara e ajude vocês, porque me ajuda muito na resolução das questões. Então, a questão 3 fala o seguinte: conforme a Lei 8080, são atribuições comuns à União, os estados e ao Distrito Federal e aos municípios citados abaixo, exceto: letra A, formar consórcios administrativos intermunicipais. Vejam, gente, a questão está pedindo comum a todos. Formar consórcios administrativos intermunicipais é uma competência do município. Por quê? Ó, intermunicipais, é entre municípios. Não é, o Estado não vai fazer isso entre municípios. Intermunicipais, entre municípios, é do município. Então, a letra A é que está errada, certo? Então, letra A, incorreta. B. Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos a saneamento, a saúde, saneamento e meio ambiente. Essa é uma atribuição comum. C. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. Correta. Comum. D. Organização e coordenação do sistema de informação de saúde. Também é comum. E letra E. Realizar pesquisas e estudos na área de saúde. Também é comum. Vocês sempre vão pensar, isso quem tem que fazer é todo mundo. O município tem que fazer, o estado tem que fazer, a União tem que fazer. Então, quando todo mundo tem que fazer, é comum de todos, né? A letra A é incorreta porque é intermunicipais. Intermunicipais é só entre municípios. Então, não tem como a União fazer consórcios administrativos intermunicipais, é muito local. Conseguem perceber, gente? Eu tento explicar para vocês da melhor forma possível para que vocês entendam, porque quando eu comecei a ver as questões que falavam sobre as competências dessa forma, me ajudou muito a captar essas informações e a não errar mais questões. Antes eu errava praticamente todas as questões que eu não conseguia saber, eu queria decorar, mas não adianta a gente decorar, a gente tem que entender. Então, com essa dica vai ajudar vocês, vai facilitar a vida de vocês nas questões que falam sobre competências. Questão 4, que na verdade é a 6, né, do material, as outras acabavam se similarizando bastante, então eu quis trazer a questão 4, 6 do material. A implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados é uma atribuição, olha só, é comum, é da União, é dos estados? Gente, ó, implementar Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados é uma atribuição o quê? Comum. Comum aos entes federados, todo mundo tem que fazer essa implementação. Todo mundo tem que fazer. Agora, quando a gente falar do normatizar e coordenar nacionalmente o sistema nacional, normatizar e coordenar. Quando a gente fala em normatizar e coordenar, é uma direção nacional, que compete somente à União. Porque aí, normatizar e vai coordenar. Porque todo mundo faz isso. Então, se todo mundo faz, quem vai normatizar e coordenar é a União. Certo? Tranquilo da gente saber, né? Então, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês.
Questão 5, que é a 7 do material, fala o seguinte: a execução de ações que intervêm nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens, bem como da prestação de serviços relacionados à saúde e é de competência da. Então, olhem só as palavras-chave. O que está falando aqui? Execução de ações que intervêm nos problemas sanitários. Palavra-chave: problemas sanitários. Qual vai ser a nossa alternativa? A vigilância sanitária, letra C, né? Então, olhem as palavras-chave que a gente tem. Então, vejam só: vigilância sanitária é um conjunto capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. E a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes. Vigilância epidemiológica, a gente sempre vai olhar os fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Então, as diferenças entre sanitária e epidemiológica que a gente tem aqui. Sanitária sempre vai eliminar, prevenir os problemas sanitários. A epidemiológica, a gente vai falar sobre prevenção dos fatores determinantes e condicionantes. E as medidas de prevenção, né, de controle de doenças ou agravos, para ficar mais fácil da gente entender. Questão de número 6, que é a questão 10 aqui do nosso material, que agora a gente entra na parte de exame físico, né? Em relação ao exame físico do aparelho respiratório, é correto afirmar: letra A. Deve ser realizado apenas a inspeção estática, não sendo necessário a inspeção dinâmica? Não, né, gente? Obviamente que a gente faz a inspeção dinâmica também. Então, tanto estática como a dinâmica. Letra A, errado. B. Não é importante avaliar a expansibilidade torácica? Não, né, gente? Obviamente que é importante. Então, errada a letra B também. C. Durante a percussão pulmonar, devemos ouvir os murmúrios vesiculares em toda a extensão do tórax. Primeiro que aqui está falando percussão, né? E aí a gente está falando de ausculta pulmonar. Letra D. Os sons anormais encontrados durante a ausculta pulmonar são denominados ruídos hidroaéreos e não adventícios. Errado, na verdade está ao contrário, né? Os sons normais são os hidroaéreos e os anormais são os adventícios que a gente encontra. E letra E, a técnica de palpação é empregada para avaliar os seguintes parâmetros: traqueia, né? Então, palpação, traqueia, estrutura da parede torácica, expansibilidade e frêmito. O correto aqui é a letra E, na nossa questão 6, que é a 10 no material. Letra E, alternativa correta. Então, falando um pouquinho aqui da parte, né, do exame físico do aparelho respiratório. Começando pela inspeção, o que a gente tem? Avalia-se primeiro a inspeção estática. Então, vai avaliar se tem cicatrizes, se tem lesões, abaulamento, se tem retrações, assimetrias. O tipo de tórax também, né, que é um processo observacional. Você vai identificar qual o tipo de tórax daquele paciente, né? É um tórax em barril? Como que é esse tórax? A gente vai avaliar tudo isso. Não vou trazer os detalhes aqui para vocês, que esses detalhes a gente precisa trabalhar mais intensificado numa aula específica, né, do aparelho respiratório. Na inspeção estática, a gente vai observar se o paciente utiliza a musculatura acessória para respirar, como retração intercostal, difúrcula external e supraclavicular, bem como batimento da asa do nariz, né? Uma vez realizada a inspeção estática, parte-se para a inspeção dinâmica. Então, veja, a gente precisa fazer as duas sim, a estática e a dinâmica. Na dinâmica, a gente vai avaliar a ventilação do paciente por meio do padrão respiratório, observando de onde vem o esforço ventilatório. Se ele é torácico, se ele é abdominal, se ele é misto. O padrão, que é considerado normal predominantemente, é o torácico, quando o paciente está de pé ou sentado, mas em decúbito dorsal, né, tende a ser abdominal. Palpação do aparelho respiratório. Então, inspeção, palpação. Nessa parte, a gente vai avaliar, né, e procurar identificar os pontos dolorosos, se existem dor. E é importante palpar o tórax anterolateral, laterolateral e nas articulações costo-condral.
para que a gente verifique a expansibilidade desse tórax. Então, o examinador ele deve fazer uma prega sutil em ambos hemitórax, na região do terço superior, médio e inferior das costas, e pedir, né, para o paciente inspirar para fazer essa palpação. Além disso, ó, já trouxe aqui para vocês uma coisa mais específica, né? Que em casos de fibrose crônica pulmonar, derrame pleural, pneumonia lobar, obstrução brônquica unilateral, é possível perceber uma redução dessa expansibilidade. E a última coisa que a gente pesquisa é o frêmito tóraco-vocal, o FTV. Com as duas mãos nas costas do paciente, o examinador pede, né, para que o paciente fale o 33, para perceber a vibração nessa palpação. E aí, dessa forma, né, o FTV ele vai estar diminuído se o paciente tiver pneumotórax, derrame pleural, enfisema e DPOC. A percussão, então, inspeção, palpação e percussão. Na percussão, deve ser realizada em todo o tórax do paciente, incluindo as laterais, onde ainda tem, né, o pulmão. A gente tem também as laterais aqui, né, o nosso pulmão, ele se encontra. Então, a gente vai observar o som. Ele pode ser um som atimpânico ou claro pulmonar, que a gente fala de normal. Pode haver uma hipersonoridade ou timpanismo, alguns exemplos que a gente encontra no pneumotórax, na enfisema pulmonar. E a maciez, que a gente vai encontrar ali, por exemplo, em câncer de pulmão, em atelectasia, no derrame pleural. São exemplos do que a gente encontra aí a maciez. E a ausculta do aparelho respiratório, né? Então, na ausculta do aparelho respiratório, a gente vai fazer, né, num estetoscópio de 4 a 6 pontos nas costas do paciente. E é preciso, né, que seja realizado aí em ambos os lados de forma comparativa para a gente comparar os dois lados. A ausculta, ela deve ser, né, da parte supraescapular, onde a gente pode encontrar o ápice do pulmão e nas laterais. E o som ele pode estar normal, que são os murmúrios vesiculares presentes. Caso não, aí a gente tem a presença dos ruídos adventícios, que são sons anormais, que podem ser sibilos, roncos, crepitos, sons bolhosos, né, as bolhas. Então, ficou claro aqui, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta aqui no exame físico do aparelho respiratório. Questão 7, que é a nossa questão 12 do material, falando aqui de feridas e curativos, que a gente tem a questão. LMC, sexo masculino, 64 anos, acamado. Apresenta ferida na região sacra, com perda total da pele. Olhem as palavras-chave. Perda total da pele e necrose visível. Pelas características, trata-se de uma lesão por pressão. Perfeito. De acordo com o consenso NPUAP 2016, classificação de lesão por pressão adapto culturalmente para o Brasil, pode-se denominar essa lesão de, olha as palavras-chave, gente, perda total da pele e necrose visível. Qual é esse tipo de lesão? É a lesão estágio 4, certo? Lesão estágio 4. Qual é cada uma delas? Então, a lesão estágio 1, a gente tem a pele íntegra com eritema que não embranquece, né? Que é a nossa aqui, estágio 1. Estágio 2, a gente vai ter uma perda da pele em sua espessura parcial. Palavra-chave, espessura parcial com exposição da derme. Estágio 3, perda da pele em sua espessura total e perda tissular. Já na 4, a gente vai ter a perda da pele em sua espessura total e perda tissular também. E as lesões não classificáveis, né, que a gente tem aqui a não classificável, vai perder a espessura total e a perda tissular não visível. E a profunda, a gente vai ter uma descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura persistente que não embranquece. E aqui a gente tem as definições adicionais, a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico e a lesão em membranas mucosas. Dica para vocês, gente. Em cada uma das questões, tá? Cada uma das questões, criem os flashcards de vocês. Exemplo, questão 1, aqui que fala sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. Tá pedindo a incorreta. Então, aqui, na 1, por exemplo, vocês podem marcar o quê? Criar o teu flashcard assim, ó.
É incorreta é a 1, certo? A letra A. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de que forma? De que forma serão organizados? Resposta: de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Aí vocês podem criar um flashcard assim. Próxima questão aqui para a gente criar, ó. Essa aqui, como que a gente pode criar um flashcard? Quais são os princípios e diretrizes do SUS? A gente sabe que são bastantes, certo? Temos bastantes aqui, princípios e diretrizes. Mas vocês podem criar mnemônicos para ajudar a facilitar. Então, colocar palavras-chave: universalidade, integralidade, autonomia, direito à assistência à saúde, igualdade de assistência à saúde, direito à informação, epidemiologia. Vão criando as palavras-chave nos flashcards de vocês para vocês se lembrarem também. A questão 3, que fala aqui as atribuições comuns. Então, uma dica: criem uma tabelinha com as atribuições comuns, né, a todos, aos municípios, aos estados e à União, para vocês também fazerem as comparações, para ficar mais tranquilo, mais fácil. No material de acesso de vocês, do resumão da Lei 8080, vocês já vão receber esse material já pronto para vocês, comparando, tá? Bem mais fácil. Questão 4, aqui, por exemplo, vocês podem fazer também. A implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados é uma atribuição, resposta do flashcard comum aos entes federados. Essa aqui também, ó, vocês podem fazer, né? Definição de vigilância sanitária, flashcard. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Vigilância epidemiológica, definição: conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes ou condicionantes da saúde. Então, criem uns flashcards de vocês. Aqui do exame respiratório também, vocês podem fazer um aqui, ó. Quais são as etapas da inspeção? Quais são as etapas da palpação do exame respiratório? Percussão. Quais sons a gente pode encontrar? Ausculta. Aqui na lesão por pressão também, características da lesão por pressão estágio 1, características da lesão por pressão estágio 2. Vão criando os flashcards de vocês em cada questão que vocês realizarem, porque isso facilita a revisão. Então, vocês já criam, a partir das questões que vocês fizerem, sejam questões que vocês perceberam que podem estar utilizando para revisão, criem. Questões que vocês erraram, criem também, que aí vocês conseguem obter um material ativo de estudos e revisar esses estudos de vocês. Certo, gente? Um grande beijo, vejo vocês na próxima semana com mais resolução de questões e mais dicas de estudos também. Até!